Se você fosse forçado a voltar para sua cidade natal para ter uma revanche contra um palhaço demoníaco, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar um grupo de velhos amigos tentando acabar de vez com a coisa que mora nos esgotos da cidade. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o Pennywise em It capítulo 2. Está na hora de cumprir um velho pacto. 27 anos atrás, alguns jovens derrotaram a coisa, livrando a cidade de seus assassinatos e protegendo as crianças. Só que Beverly previu que algum dia aquele monstro iria despertar novamente para continuar sua matança. E num ato heróico para vingar seu irmão, Bill faz todos do clube dos otários fazerem um pacto de sangue, jurando que se a coisa voltar, eles também iriam voltar à cidade para acabar com ela de vez. 27 anos se passam e vemos o casal Adrian e Dan saindo do parque de diversões. O problema é que um babaca começa a implicar com eles, dizendo que o lugar deles não era em Derry. A dupla até tenta ignorar, mas os valentões começam a bater nos dois. O problema é que eles não param e decide jogar Adrian da ponte, fazendo o cara cair no rio da cidade. E eles fogem logo em seguida, abandonando o casal ali. Preocupado com seu amado, o outro cara desce correndo até o rio para resgatá-lo. Mas o que ele vê é aterrorizante, pois lá embaixo ele avista um palhaço monstruoso devorando o corpo do amor de sua vida. E do nada, uma avalanche de balões vermelhos surge, e a criatura desaparece. Um tempo depois, vemos Mike em sua casa, cercado de rádios por onde ele ouvia tudo que estava acontecendo na cidade. De repente, ele escuta o chamado da polícia sobre um corpo todo desconectado encontrado na beira do rio. E sabendo que 27 anos já se passaram, ele corre até o local para averiguar. E suas expectativas da volta da criatura se confirmam quando ele vê um balão vermelho perto de uma pilastra onde estava escrito com sangue: voltem para casa. Ok, aparentemente depois da derrota que sofreu há 27 anos atrás, Pennywise ficou completamente insano, pois antigamente ele apenas atacava crianças. E o motivo disso é fácil de se imaginar: os pequeninos não têm muita noção da realidade e não sabem distinguir entre o real e o irreal. Um exemplo disso é George. Na cabeça infantil dele, um palhaço realmente poderia ter ido parar no esgoto por conta de uma forte tempestade. Além de serem empresas mais fáceis de enganar, elas também têm muito mais medo que adultos, já que sua mente ainda informação desconhece e portanto teme várias coisas, como palhaços. Já os adultos são muito mais difíceis de assustar ou enganar, tornando eles um prato agridoce para Pennywise. Então podem haver dois motivos para ele estar atacando pessoas mais velhas. O primeiro é que após a sua morte, Pennywise passou muita fome, já que ele não conseguiu comer tanto quanto das outras vezes, fazendo com que ele fique desesperado por comida, que no caso é o medo das pessoas, fazendo ele procurar por isso independente da idade do alvo. E o segundo é que depois de sua derrota de alguma forma ele mudou e ficou mais forte e ousado, mas ainda é cedo para tirar essa conclusão. Quanto ao casal, eles deveriam ter ficado no meio do parque à vista de todo mundo, pois mesmo que sofressem com comentários indesejados, os agressores parecem ter muito medo de serem descobertos, já que fugiram só por causa do barulho de um trem. Portanto, eles não iriam atacá-los no meio daquele tanto de pessoas. Indo para Bill, vemos que ele se tornou um escritor famoso que estava prestes a ter uma adaptação de seu livro para os cinemas. O problema é que ele estava passando por um bloqueio criativo e não conseguia pensar em um final para o roteiro. Então, Bill vai até o set para conversar sobre o roteiro e se encontra com a sua esposa, que era ninguém menos que a protagonista do filme. Só que tanto ela quanto o diretor estavam lhe pressionando para escrever um final diferente para a adaptação dos cinemas, já que todos amam um livro, mas odeiam um final. Enquanto discutiam sobre isso, o telefone de Bill toca e ele vai atender descobrindo que era seu amigo de infância Mike. O problema é que Bill parece não se lembrar dele até que Mike fala para Bill voltar para casa, pois a coisa voltou, e a mão que ele cortou para fazer o pacto começa a arder. Em seguida, Mike liga para Eddie, que estava discutindo com sua esposa super protetora no telefone, e a ligação é tão impactante que o cara sofre um acidente de trânsito. Depois é a vez de Rich, que passa mal e vomita todo o seu almoço ao receber a ligação, mas o cara tem que se recuperar rapidamente para voltar aos palcos, já que agora ele era um comediante famoso. O próximo a ficar sabendo é Ben, que aparentemente é o mais bem sucedido entre os amigos, se tornando um grande empresário no ramo imobiliário. Seguindo a lista, Mike liga para Stanley, que estava passando um tempo em casa com a sua esposa. Ele também não parece se lembrar de Mike, nem de seu pacto. Só que diferente de todos os outros, ao saber que a coisa estava de volta, Stanley não consegue lidar tão bem com a emoção e os traumas que esse evento gerou em sua vida. Então ele decide se finalizar para se livrar dessa responsabilidade. A última da lista é Beverly, que acorda com a ligação de Mike. Só que assim como todos os outros, ela não se lembrava de nada sobre Derry. Porém, quando Mike fala da cicatriz em sua mão, algumas das memórias reaparecem, e ela decide que tinha que voltar para ajudar seus amigos na batalha. Porém, enquanto arrumava suas malas, seu marido acorda perguntando aonde ela ia, e disse que ouviu ela falar o nome de um homem na ligação. Então ele se demonstra super abusivo, ordenando que a mulher ficasse ali com ele, e parte para cima lhe ferindo. Mas Beverly já cansou de tudo isso e bate na cara dele com um quadro, conseguindo assim uma brecha para escapar. E graças a isso ela desiste de seu casamento, deixando a aliança na entrada. Bom, aparentemente os adultos perderam grande parte de suas memórias quando estavam fora, e isso se deve à influência de Pennywise, que como vocês já devem saber, o monstro é capaz de controlar a mente das pessoas, fazendo com que elas ajam de acordo
com a sua vontade. E isso explica porque os adultos sempre deixam os seus filhos sozinhos e nunca acreditam em suas histórias sobre o palhaço, tornando eles completamente inúteis quando se trata de proteger suas crianças. Isso foi muito mais explorado no vídeo anterior, como o fato do Pennywise afetar a transmissão da TV, deixando Henry completamente louco. Pennywise usa essa habilidade para apagar os seus rastros e fazer com que os habitantes de Derry nunca percebam ou se lembrem de sua presença, já que se isso acontecesse todos iriam embora dali e o palhaço iria morrer de fome. Portanto, quando os jovens saem da cidade, eles sofrem os efeitos dessa influência, tendo suas memórias apagadas para que não contassem aos outros sobre a existência do monstro, para que o tal vírus do palhaço os finalizasse sem que eles ao menos se lembrassem do que estava causando isso. Voltando a 27 anos no passado para quando a coisa foi derrotada pela primeira vez, vemos que a rede de esgoto ficou entupida de corpos, que foram lançados no rio da cidade, mas no meio deles ainda tinha alguém vivo, o Henry, o psicopata que tentou matar o clube dos otários. O jovem foi vomitado pelos esgotos e voltou para casa, onde foi acusado do assassinato de seu pai, e ao olhar para cima ele viu um balão vermelho. 27 anos depois, o mesmo balão apareceu fora da clínica psiquiátrica onde ele foi internado. Um dos médicos o levou para o seu quarto, onde ele encontrou o balão vermelho embaixo da cama. Quando foi pegá-lo, ele estoura, revelando seu antigo amigo que foi finalizado pelo palhaço agora em forma de zumbi. Porém, a criatura trouxe para Henry sua velha faca, que ele precisaria para escapar. Então, ao anoitecer, o guarda percebe um dos funcionários saindo da área das celas ferido e abre o portão. Mas assim que o homem cai morto, vemos Henry atrás dele, o que assusta o guarda, dando tempo para esse louco fugir. Então ele vai até o lado de fora, onde se encontra com um zumbi que lhe deu a faca, e juntos eles vão atrás de suas vítimas. Voltando ao clube dos otários, eles finalmente se reúnem em um restaurante chinês, e depois de aproveitarem um tempo juntos, Bill fala que era muito estranho o fato dele ter esquecido completamente de tudo que viveu em Derry, apesar de que as memórias estavam aos poucos voltando. E Mike fala que isso é normal, já que existia algo em Derry que pirava as pessoas. E esse algo também apaga as memórias de quem saía da cidade. E quanto mais longe as pessoas iam, mais nebulosas ficavam suas memórias. Mas como Mike nunca saiu de Derry, ele ainda se lembrava de tudo. Nesse momento, todos começam a se lembrar de Pennywise, e Mike conta que há algumas semanas várias finalizações começaram a ocorrer. Mas a derrota da coisa tempos atrás gerou algo que não só apagou a memória de todos, como também mudou o palhaço de alguma forma. Durante a conversa, todos começam a abrir alguns biscoitos da sorte, e percebem que neles tinham palavras que se completavam para formar uma frase. E enquanto eles discutiam qual era a ordem das palavras, Beverly entrega um papel com o nome de Stanley, formando a frase "Eu acho que o Stanley não pôde vir". E aí, de dentro dos biscoitos, começam a surgir criaturas horrendas que atacam o grupo, e uma gosma preta começa a se formar no centro da mesa. Mas Mike sabe que aquilo não era real, e começa a bater com uma cadeira na mesa, chamando a atenção da garçonete, e encerrando assim a grande reunião. Ok, aparentemente a criatura está com sangue nos olhos agora, atacando o grupo enquanto eles estão juntos e em um ambiente público, mostrando que Pennywise não está para brincadeira, e com certeza ficou mais ousado durante esses 27 anos. Porém, como podemos ver, ele não tinha mais a influência de antigamente, nem mesmo a força, pois até agora ele só devorou poucas pessoas desde que despertou, e ninguém mais sentia medo dele ou lhe conhecia, pois 27 anos é tempo suficiente para uma nova geração se erguer. Quanto a Henry, esse deve ser o hospício com a segurança mais desleixada que já foi criado, já que em lugares assim os detentos representam perigo constante para si mesmos ou para os outros, e por conta desse detalhe, o local é lotado de câmeras para ficar monitorando todos 24 horas e prevenir acidentes. E essas câmeras de segurança também estão presentes nos dormitórios, então como ninguém viu o Henry pegando uma faca, ou um cadáver saindo debaixo da cama dele, ou para piorar, ele atacando outra pessoa. Além disso, esses adultos estão prestes a enfrentar uma entidade demoníaca, e eles não compraram nenhuma arma de fogo no caminho para Derry. 27 anos atrás era compreensível que uma criança de 13 anos não saísse por aí armada com uma pistola, mas agora isso seria indispensável, já que Pennywise não parece que vai pegar leve dessa vez. Com o fim do jantar, o grupo vai até o lado de fora tentar ligar para Stanley e perguntar se estava tudo bem, mas quem atende é sua esposa, que lhes conta que Stanley faleceu no dia anterior, e Beverly se lembra de sua visão, dizendo como aconteceu sem nem sequer saber. Com isso, todos ficam irritados com Mike, dizendo que ele lhes enganou, pois o cara não tinha contado a ninguém a razão dele ter trazido todos de volta a Derry, e um a um eles vão embora, querendo apenas voltar para suas casas em segurança. Mas antes que Bill saísse de lá também, Mike implora a ele que fique, e o deixe mostrar uma coisa. Queria fazê-lo mudar de ideia. Em paralelo, todos que quiseram ir embora voltaram para a pousada de Derry para pegar suas coisas. Enquanto Eddie e Rachel foram buscar as suas malas, Ben pergunta a Beverly como ela sabia que Stanley iria morrer daquela forma, pois ouviu ela falando do jeito que ele morreu antes da esposa dele. E depois de muita pressão, a mulher conta que quando foi raptada pelo palhaço, ela viu todos eles morrendo de formas horríveis. Voltando para Bill, Mike o leva até a biblioteca da cidade, e descobrimos que ele morava no sótão do lugar, onde ele lhe dá uma bebida, contando que durante todos esses anos ele estava procurando a origem da coisa, pois sabia que se descobrisse como ela surgiu, poderia combatê-la. Então ele foi até um grupo de nativos americanos que morava nas redondezas de Derry,
Derry, mais longe do alcance da magia de Pennywise. E lá eles lhe deram a visão da origem da coisa, e aí Bill percebe que Mike batizou sua bebida, mas o cara fala que isso era necessário para ele ter a visão. Com isso, Bill vê a coisa caindo do céu dentro de um meteorito, e a partir dali Pennywise começou a aprender sobre o mundo tomando a forma de várias criaturas diferentes ao longo do tempo, até que os antigos criaram um ritual para aprisionar a entidade. Quando Bill acaba de ter a visão, Mike lhe conta que essa era a única forma de vencer o palhaço, mas que para isso ele iria precisar da ajuda de todos, e o único que poderia convencê-los era Bill. Bom, essa ideia de fugir de Derry é completamente inútil, já que para começo de conversa eles voltaram para a cidade, pois a influência de Pennywise ainda estava os afetando de uma forma horrenda. Portanto, o palhaço ainda iria persegui-los e finalizá-los um a um, e nesse caso o grupo ainda estaria separado, e seriam presas muito mais fáceis para a criatura. Portanto, ficar e lutar é a melhor opção de todas, afinal, a criatura com certeza estava mais fraca e mais assustada desde que foi derrotada pela primeira vez. Pois aparentemente a razão de Pennywise ter sido derrotado e estar atacando de maneira covarde sem se expor muito, é porque ele está com medo do grupo de ser vencido novamente, e do potencial deles de superarem seus medos. E isso ocorre porque, de acordo com o universo de It, na origem do universo, o outro deu à luz a dois seres. Um deles era uma tartaruga cheia de energia positiva, bondade e benevolência, o Maturin, que muito tempo depois acordaria com uma cólica e vomitaria o universo. Seu irmão, por outro lado, nasceu em uma forma de luz e sem um corpo, podendo mudar de forma e assumir a aparência que quisesse. Essa entidade era o oposto de seu irmão, sendo um agente do caos imbuído de energias negativas, como o medo e o rancor, sendo esses os sentimentos dos quais ele mais se alimenta. Por isso, a ausência de emoções negativas interferem na sua forma física e nos seus poderes, já que para ele ser grande e forte, é necessário que seus adversários o temam e acreditem que ele é invencível. Por isso, ele fica assustando todas as suas vítimas, até que elas surtem de medo. Mais tarde, Beverly se senta com os garotos, e lhe conta que desde que saiu de Derry, ela vem tendo pesadelos que mostram todos os seus amigos indo de base da mesma forma que aconteceu com Stanley. Nesse momento, Bill e Mike aparecem, e Mike conta que desde que tiveram contato com a coisa, eles estavam infectados como se fosse um vírus, e no fim do ciclo, todos iriam morrer. Só que o ciclo começou com Stanley, porque ele era o mais fraco psicologicamente. O que Rich não consegue entender é porque só a Beverly tem as visões, e Mike fala que provavelmente é porque ela foi a única que viu as luzes da morte do palhaço no dia em que o derrotaram. Em seguida, ele explica que só podem derrotar o Pennywise através do ritual, mas para isso eles precisavam recuperar suas memórias, e lembrar o que a criatura quer que eles esqueçam. Por isso, Mike os leva até o meio da floresta para procurar seu esconderijo secreto de infância, pois só assim eles podiam desenterrar o passado escondido. Por sorte ou azar, Ben acaba caindo dentro dele, já que a madeira havia apodrecido, e aí eles ficam extremamente felizes revivendo as memórias de infância. Um tempo depois, Bill encontra um pequeno pote, que era usado por Stanley para guardar toucas que os otários usavam para impedir as aranhas de grudarem seus cabelos. Então o grupo pergunta o porquê todos estavam naquele lugar, e Mike conta que para executar o ritual era necessário um sacrifício, que seria feito através de objetos aos quais eles tiveram muito afeto quando eram crianças. E encontrando eles, de quebra ainda iriam recuperar suas memórias perdidas, se preparando para fazer o tal ritual. E aparentemente aquela touca devia ser um objeto de Stanley. Porém Rich acha isso tudo uma besteira, já que todos ali tinham recuperado suas memórias, mas Mike fala que isso não é verdade, pois eles ainda não se lembraram o que fizeram depois de derrotar a coisa, nem de partes antes disso. Portanto, eles precisavam se separar para procurar seus objetos, mas Rich e Ed não concordam em se dividir, dizendo que passaram o verão inteiro juntos. Mas Bill lhes lembra que isso não é verdade, já que eles brigaram no passado após a primeira batalha contra o palhaço, e ficaram semanas sem se falar. Ok, procurar os artefatos completamente separados é uma burrice enorme, já que assim eles abrem uma brecha gigantesca para serem finalizados pela entidade. O melhor a se fazer nessa situação é permanecer juntos, pois assim eles se fortalecem e impedem que o palhaço ganhe força. Mas já que o tempo é curto e precisamos encontrar os objetos o mais rápido possível, Mike poderia dividir eles em duplas, pois assim ninguém ficaria sozinho, e ainda cobriria uma boa área de busca. A primeira a ir procurar seu artefato é Beverly, que se lembra de ter ido para casa com seu pai extremamente doente depois da briga. Por isso ela volta para sua casa onde passou pelos piores traumas da sua vida. Mas ao invés de encontrar seu pai, ela é recebida por uma estranha senhora que conta sobre Alvin ter falecido há algum tempo, o que choca a ruiva que não falava com ele há anos. Com pena de Beverly, a senhora lhe convida para entrar e tomar um chá e diz que a mulher poderia explorar a casa para reviver suas memórias de infância, se quisesse. Então, a moça aproveita essa oportunidade e vai até seu antigo quarto usando uma tesoura para arrancar o rodapé da parede, onde ela escondia seus cigarros e objetos de valor. Ali ela encontra uma chave junto do cartão que Ben lhe escreveu há 27 anos atrás, e ela logo entende que aquele era seu artefato. Só que ela fica entretida em suas memórias e não percebe a velha lhe espiando de forma bizarra. Mais tarde, o chá fica pronto, e as duas começam a bater um papo bizarro, dizendo que as pessoas que morrem em Derry nunca se vão de verdade. E enquanto elas conversavam, a senhora começa a se abanar, e Beverly vê que tinha algo errado com o seu peito. Porém, antes que pudesse falar algo, a velhinha vai buscar
buscar uns biscoitos que deixou assando no forno. E aí Beverly fica olhando os quadros na casa, perguntando se aquela era a família dela. Só que Beverly nota um homem que se fantasiava de palhaço dançarino na cidade, e seu nome era Pennywise. Nesse momento, a senhora fala que viveu com seu pai, e pergunta se Beverly ainda era a menininha do papai, saindo da escuridão com a forma do pior medo de qualquer pessoa, uma velha pelada. Então a criatura ataca Beverly, que foge até a porta da frente, percebendo que todo o apartamento estava abandonado. E aí em suas costas, surge uma porta onde Pennywise aparece em uma forma humana se maquiando, enquanto fala que Beverly não mudou o futuro, e nem salvou nenhum de seus amigos. Porém, antes que fosse finalizada, a moça consegue abrir a porta e fugir, percebendo que o tempo todo estava em um prédio abandonado, e que tudo era uma ilusão do palhaço. Ok, tudo bem que a maior parte do grupo perdeu as suas memórias, mas Mike ao menos deveria lembrá-los de que Pennywise pode ser ferido, e que ele se alimenta dos medos das pessoas. Isso por si só já teria ajudado Beverly a não ter medo da velha pelada. Além disso, todos deveriam levar alguma arma para se defender num caso crítico, como uma faca de cozinha, por exemplo, que poderia ser escondida em qualquer lugar do corpo, e com certeza iria ajudar muito numa situação de perigo. E falando em situação de perigo, essa velha deu todos os sinais vermelhos possíveis, fazendo perguntas extremamente desconfortáveis e encarando Beverly com um sorriso macabro durante muito tempo, e o peito dela estava literalmente se decompondo, mas a mulher preferiu continuar ali e tomar um chá com biscoitos como se nada tivesse acontecendo. E por falar em biscoitos, quando essa velha esquisita foi para a cozinha, Beverly poderia ter usado essa brecha para fugir antes que algo desse errado, já que todos sabiam que Pennywise podia mudar de forma. Indo para Rich, o cara vai até o antigo fliperama da cidade, que também foi fechado e estava abandonado. Então ele invade o local e vai até onde se pegavam as fichas para jogar, e encontra uma última que sobrou. Então ele se lembra do passado, quando estava jogando Street Fighter com um primo de Henry, e vemos que rola um clima entre eles. Por isso, Rich lhe convida para jogar mais uma vez com sua última ficha, mas ao ver Henry chegando, o garoto passa a humilhar Rich para não ser descoberto por seu primo, fazendo ele ir chorando para o parque, onde ele foi atacado pela primeira vez pelo palhaço, que tomou a forma da estátua da cidade, e quase finalizou o garoto, que só escapou por ter se acalmado e perdido o medo, repetindo várias vezes que aquilo era apenas uma ilusão. No presente, Rich vai até lá para ver como estavam as coisas, até que um homem aparece lhe entregando um convite para seu próprio velório. E aí o palhaço aparece na estátua, perguntando se Rich sentiu sua falta, porque o palhaço sentiu a falta de todos eles, já que ninguém mais queria brincar com ele desde que foi derrotado, indicando que isso afetou a criatura e lhe fez perder grande parte de seus poderes. Então a criatura vem na direção de Rich, dizendo que sabe sobre o seu segredinho, e iria contar aos outros que ele não deixava o like nos vídeos do Derrotando Filmes para fortalecer o canal. Então não seja como Rich e deixe o like, galera. Por sorte, Rich ainda se lembra de como sair das ilusões do palhaço e tenta se acalmar como fez há 27 anos atrás, mas isso não funciona mais, já que aquilo não era uma ilusão, e sim o próprio Pennywise em sua frente. E ao notar isso, Rich corre dali deixando o monstro triste, já que aos poucos ele estava se desfazendo e morrendo de fome. Ok, agora sim podemos ter a certeza de que Pennywise estava muito mais fraco, já que o seu ciclo de alimentação foi interrompido de maneira precoce quando os otários lhe derrotaram. Isso quer dizer que a entidade estava desesperada, já que, como ele diz, ninguém mais queria brincar com ele, e o palhaço estava passando fome. Isso indica que talvez o monstro pudesse ser derrotado da mesma forma que antes, se todos descessem até o subsolo para enfrentá-lo. Em seguida, vamos para Bill, que enquanto andava pela cidade acabou encontrando sua antiga bike à venda em uma loja de penhores. Então ele entra lá e compra a bike de ninguém menos que o Stephen King. E você sacou a referência? Depois o homem sai pedalando pela cidade como fazia quando era jovem, até que ele vê a casa onde cresceu, e se lembra do dia que mudou sua vida para sempre, o dia que George desapareceu. Então Bill pedala até perto do bueiro onde Pennywise pegou seu irmão, e se lembra que 27 anos atrás ele também foi até ali perguntar o porquê do palhaço ter pego justamente George, sendo que tinham muitas outras crianças na cidade. Mas quando estava quase desistindo de obter uma resposta, o palhaço grita da escuridão que apenas pegou o irmão dele, pois era a presa mais fácil, já que Bill não estava perto para defendê-lo. Nesse momento, ele ouve seu irmão pedindo socorro e se aproxima do esgoto, vendo George com seu barquinho implorando por ajuda. E no desespero, Bill estica o seu braço para ajudar George, mas um monte de braços demoníacos aparecem, puxando o cara para o esgoto. Por sorte, ele consegue se soltar no último segundo, saindo de lá apenas com o barquinho de seu irmão, enquanto gritava o quanto odiava Pennywise. E aí ele percebe que tinha uma criança olhando e pede para ela ficar longe dos bueiros, principalmente se ouvisse vozes saindo de lá. Mas a criança conta que não ouvia vozes do bueiro, porém ouviu sempre vozes de criança e de um palhaço do ralo da banheira. Então ele ordena que a criança saia da cidade, nem que tenha que mentir para seus pais. Mas ele só consegue assustar o garoto, que sai de perto com medo, dizendo que não poderia ir embora, pois tinha que ir no festival anual de Derry. Bom, aparentemente as memórias de Bill ainda estão muito confusas, já que ele sabia que seu irmão tinha falecido há muitos anos atrás, pois encontrou sua capa jogada nos esgotos após derrotar Pennywise. Portanto, chegar perto do bueiro dessa forma descuidada é um belo jeito de ser finalizado. Além disso, o palhaço parece ter um grande cabeção, mas em um cérebro, já que ele literalmente entregou o artefato de Bill de mão beijada, já que sem a ajuda do palhaço, Bill
nunca teria encontrado esse barquinho. Fora que ir para cima de uma criança dessa forma iria assustar o garoto mais do que convencer ele de que você só quer ajudar, e não é uma ameaça. Tirando que os seus avanços ainda poderiam ser mal interpretados por outros adultos que vissem isso. Indo para Ben, vemos que o cara vai até a sua antiga escola para reviver as memórias de infância, que não parecem ser muito boas, já que ele sofria bullying e passava a maior parte do tempo sozinho. Mas enquanto arrumava suas coisas para sair da sala, Beverly aparece para tentar animá-lo, e acaba rolando um clima entre eles. Só que quando Ben iria finalmente beijar sua amada, a ruiva começa a ofendê-lo gratuitamente, dizendo que seus poemas não iriam conquistá-la. Nesse momento, seu cabelo começa a pegar fogo como brasas do inverno, e a monstra persegue o menino pela escola. Tentando fugir, Ben se esconde dentro de seu armário, onde encontra um bilhete da verdadeira Beverly. E isso lhe dá um pouco mais de esperança, que desaparece assim que ele percebe o palhaço escondido dentro do armário. Com um susto, o jovem cai no chão se arrastando para longe da criatura, que fica tentando intimidá-lo, falando que ele iria ficar sozinho para sempre. Mas Ben sabe que isso não é verdade, pois agora ele tem amigos reais, e antes que o palhaço lhe devorasse, o zelador aparece fazendo a ilusão sumir. Em seguida, o homem volta até a pousada, onde encontra Beverly meio abatida nas escadas. Ele tenta confortar a moça, que diz querer esquecer tudo o que aconteceu em Derry, mas Ben pergunta se não tinha nenhuma memória que ela queria manter. E a ruiva fala que encontrou um poema que o menino que ela gostava escreveu há anos atrás, e estava se lembrando de um beijo. Mas a memória ainda estava nublada, e tudo que ela conseguiu ver era o Bill. Mas antes que Ben pudesse lhe contar a verdade, Rich aparece dizendo que queria ir embora, pois iria morrer de qualquer forma, e Ben tenta convencê-lo a ficar. Em paralelo, Eri vai até a farmácia comprar uma bombinha para asma, e se recorda que há 27 anos atrás, antes de sua mãe falecer, ele foi até essa mesma farmácia comprar uma bombinha, mas quando ia sair de lá, o jovem ouviu sua mãe lhe chamando dentro do armazém que ficava no porão. E quando desceu até lá para checar, o garoto vê várias agulhas quebradas e sua mãe atrás de uma cortina. Temendo pela vida dela, Eri corre para ajudá-la e encontra a mulher completamente presa a uma maca, implorando por ajuda, pois em sua frente tinha um homem extremamente doente que iria infectá-la. O menino tenta de tudo para tirar sua mãe dali, mas acaba falhando e fugindo com medo. No presente, ele tem a brilhante ideia de ir até lá para ver se as coisas que viu continuavam ali, mas quando abre a cortina, o cara não encontra nada, até que ele é pego de surpresa pelo homem doente que tenta atacá-lo. Mas Ellie já não tem mais medo dessas coisas e consegue revidar estrangulando aquela criatura. Só que para o seu azar, o monstro cospe um líquido negro nele, fazendo Ellie fugir em pânico. Bom, essa ilusão de Pennywise de todas foi a mais fácil de ser percebida, e Ben poderia facilmente reparar isso se ele se concentrasse e controlasse suas emoções, pois o fogo no cabelo da falsa Beverly não acionou o sistema de incêndio da escola, indicando que era só uma ilusão para assustar o garoto. Mas supondo que fosse real, Ben poderia ter corrido até algum extintor de incêndio para apagar o fogo da entidade, e de quebra ainda conseguiria usar a fumaça para despistar o monstro. Quanto a Eri, a única pergunta que fica no ar é o motivo dele ter descido até lá embaixo após tantos anos, sendo que ele já estava em posse do seu artefato, e eu acho que ele só gosta de apanhar mesmo. Logo, Eri chega na pousada seguido por Bill, que conta sobre seu amigo estar extremamente assustado, e Beverly fala que todos estavam assim, e isso era preocupante, já que era exatamente o que a coisa queria. Então Bill lhe abraça e rola um clima entre eles, que acaba resultando em um beijo. E por favor, não esqueçam de que Bill é casado. Graças a esse beijo, Beverly recupera mais uma parte de suas memórias, mas o momento é interrompido quando o skate cai escada abaixo, assustando a dupla. Com isso, Bill pega um cabideiro para se defender, e percebe que tinha algo embaixo do skate, encontrando uma mensagem de Pennywise dizendo que Bill não estaria lá por ele novamente. E aí o homem percebe que a mensagem se tratava do garotinho com quem ele conversou mais cedo, e para impedir que a criança tivesse o mesmo destino do seu irmão, Bill decide sair sozinho até o parque, onde ele disse que ia para tentar ajudá-lo. Quando Bill vai embora, Ben desce para ver o que estava acontecendo, e pede para Beverly se acalmar, pois Bill sabe se cuidar e logo estaria de volta. Fora que ele conseguiu convencer Rich a ficar ali, mas vemos que isso não é bem verdade, já que Rich estava fugindo escondido pelas escadas de incêndio, sem perceber o carro de Henry parado ali. Em seguida, o cara dirige até fora da cidade, tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa, até que ele se lembra de todos os momentos importantes que teve junto de seus amigos, e que tinha uma pessoa importante que ele queria proteger, o que faz ele mudar de ideia sobre fugir de Derry. Em paralelo, Ellie vai até o banheiro limpar aquela gosma, até que ele percebe Harry se aproximando pelo espelho, mas já era tarde e o cara lhe dá uma facada no rosto, falando que Pennywise disse que era a vez de Ellie. Com medo, o cara se esconde atrás da cortina da banheira e espera Harry se aproximar para lhe acertar no peito, conseguindo assim uma brecha para escapar. Com isso, ele pede ajuda para seus amigos, e Ben corre até o banheiro, mas só consegue ver Henry fugindo pela janela. E impressionantemente, o cara ainda estava vivo. E isso faz ele reviver as memórias de quando era bullyingado por aquele maníaco, fazendo ele tentar seguir o cara para acabar com ele de uma vez por todas. Indo para Bill, ele finalmente chega ao parque e vê um garotinho entrando em uma casa dos horrores, e corre por entre os brinquedos tentando alcançar o pequenino, até que ele chega em uma sala de espelhos, e depois de bater a cabeça algumas vezes, Bill finalmente acha a criança e corre para ajudá-la, percebendo que o garoto estava preso. De repente, eles notam a presença do palhaço, e num ato desesperado de salvar a criança,
Bill implora para que Pennywise lhe leve no lugar do garoto, já que Bill estava presente dessa vez. Mas a criatura não se importa com isso, e começa a bater a cabeça contra o vidro, para tentar alcançar o menino. Bill até tenta fazer o mesmo, mas ele tem muito menos força que o palhaço demoníaco, que consegue quebrar o vidro devorando o menino na frente de Bill. Bom, isso aqui nitidamente era uma armadilha de Pennywise para separar o grupo. Bill não deveria ir sozinho de forma alguma. Isso porque com outras pessoas para lhe dar suporte, ele iria cobrir uma área de busca maior, além de darem suporte uns aos outros. Se bem que Beverly não parecia querer ajudar muito, já que Bill disse exatamente onde estava indo, mas ela não quis acompanhá-lo e sequer contou a Ben sobre o festival e a mensagem que Pennywise mandou para Bill. Fora que os pais desse garoto são bem irresponsáveis, pois em hipótese alguma você pode largar uma criança sozinha em um parque lotado de pessoas. A chance de alguém sequestrá-la é gigante. Quanto a Henry, como esse cara conseguiu entrar no quarto de Eddie e passar por todas as seguranças do local sem que ninguém notasse? E a polícia sequer parece estar procurando esse doente assassino que escapou do hospício há pouco tempo. Indo para Mike, vemos que ele estava esperando um grupo na biblioteca até que um livro cai no chão falando sobre os 2 usuários de tóxicos que morreram em um incêndio. E ele se recorda de que foi seu pai que causou essa tragédia. Com isso, o homem se perde em suas memórias traumáticas e não percebe Henry se aproximando com uma faca e espalhando antigos machados de ritual no chão. Por muito pouco ele consegue derrubar o cara que larga sua faca, mas Henry joga sujo batendo nos Países Baixos de Mike e o derrubando no chão. Com isso ele tenta finalizar o cara, mas antes que conseguisse ele é finalizado por Rich com um dos machados. Logo, os outros chegam no local e fazem os curativos em Mike, que pergunta onde Bill estava. Preocupado com seu amigo, Mike liga para Bill dizendo que viu Pennywise finalizar um pobre garotinho em sua frente, e isso foi a gota d'água. Por isso ele estava indo finalizar o maldito palhaço sozinho. Depois que Bill desliga, Mike conta essa notícia para os outros, e todos eles vão para o lugar onde tudo se iniciou, a velha casa abandonada. Chegando lá, Bill tenta convencê-los a não ir, pois tudo isso começou por sua culpa, já que seus amigos só conheceram um palhaço por causa de sua obsessão em achar o George. Mas os otários sempre andam juntos, e ninguém ali estava disposto a deixar Bill fazer isso sozinho. Entrando nesse inferno, eles percebem que essa casa definitivamente estava mais abandonada que da última vez, cheia de gosma descendo pelas paredes. Então Eddie, Bill e Rich vão checar a cozinha, até que do nada a porta se fecha e tudo que eles conseguem ouvir são os gritos de Ben, que estava tendo sua barriga cortada por uma força invisível, que escreveu a frase, finalmente em casa. Nesse momento, Beverly percebe o palhaço no espelho, e o quebra antes que a criatura finalizasse seu amigo, mostrando que tudo aquilo não passava de ilusão. Em paralelo na cozinha, os homens percebem que a geladeira estava se balançando, e quando ela se abre, todos se assustam ao ver o corpo do Stanley criança lá dentro. Do nada, sua cabeça sai rolando, e se transforma numa espécie de monstro-aranha, o que parece ser uma referência direta ao filme The Fang de 1982, onde acontece praticamente a mesma coisa. Em seguida, a criatura avança para cima dos seus amigos, que tentam chutá-la mas não conseguem. Só que quando ela pula em Bill, o cara arremessa ela para trás do balcão, e a criatura desaparece. Achando que venceram, Rich vai tentar ajudar Eric, que estava paralisado de medo, mas antes que se aproximassem, eles percebem que a cabeça estava no telhado, e aquilo salta em Rich tentando finalizá-lo. Mas Bill segura a coisa, pedindo para Eric pegar uma faca que estava ali e finalizar a criatura. Porém o coitado ainda estava paralisado e não conseguia se mexer, mas por sorte, Ben aparece nesse momento, esfaqueando a coisa que recua para se recuperar. Bom, é incrível como Bill consegue cometer os mesmos erros do passado em sequência. 27 anos atrás ele foi sozinho enfrentar a coisa na tentativa de vingar o seu irmão, e agora no presente ele também vai sozinho na tentativa de vingar outra criança, arrastando seus amigos para um confronto despreparados, sendo que da última vez ele quase foi morto pelo palhaço, e só foi salvo por conta de Rich, que afugentou o monstro. Portanto, dessa vez ele seria derrotado novamente, e sem ele, seus amigos teriam ainda menos chance de matar a coisa. Agora, falando do passado, a primeira vez que os otários foram para essa casa, eles eram menores de idade, portanto fazia sentido que eles não tivessem armas de verdade, mas agora eles estão prestes a enfrentar uma entidade alienígena que troca de forma, e todos deveriam se preparar melhor para essa situação, levando armas de fogo e fazendo coquetéis molotov, já que agora eles têm muito mais acesso a álcool que antigamente. Qualquer coisa que pudesse ferir a fera num confronto já seria de grande ajuda. E falando em erros do passado, todos já sabiam qual era a forma que Pennywise usava para lutar, e assim como no passado, ele espera o grupo se dividir para pegá-los desprevenidos, já que eles estão com suas memórias restauradas e se lembram do primeiro combate, todos deviam ficar sempre juntos no mesmo cômodo e controlar seus medos para não dar mais força ao palhaço, o que Eddie parece ter feito menos que da primeira vez que ele esteve ali, sendo paralisado pelo pânico e quase deixando Rich morrer. Depois dessa luta, o grupo desce até o poço novamente, indo até o local onde derrotaram a criatura pela primeira vez, mas quando andavam por aquela água super limpa, Beverly começa a ouvir alguém chamando seu nome, mas quando menos esperava, ela é atacada pela velha pelada e puxada para dentro da água. Com isso, todos mergulham para salvá-la, menos Eric, que congela de medo novamente. Logo todos voltam à superfície, com Beverly nos braços, e vão em direção ao local onde o vagão de Pennywise ficava, mas tudo que encontram é uma escotilha. E aí Mike abre o negócio e começa a descer, mas Eric fica com medo, falando que iria ser finalizado lá embaixo se fosse com eles, já que estava morrendo de medo.
Só que Rich o consola, falando que ele já derrotou o Pennywise antes de fazer 14 anos, e agora não seria diferente. Em seguida, Beverly lhe dá sua arma, que era um pedaço de cerca do lado de fora, dizendo que aquilo mata monstros, desde que ele acredite. Então eles descem até uma espécie de caverna, e encontram o ninho da coisa e iniciam um ritual, pois Mike fala que a única forma de derrotar o monstro era em sua verdadeira forma, as Deadlights. E aí Mike coloca fogo no tambor, e todos jogam seus artefatos. Beverly coloca o poema que ganhou, Bill o barquinho que construiu com George, Ben a página de seu anuário assinado por Beverly, Eddie sua bombinha, Rich a ficha de arcade, Mike a pedra do dia em que jogaram pedras em Henry, e por último, a touquinha de Stanley. Assim eles dão as mãos e o ritual se inicia. Não demora muito até as luzes da morte aparecerem, e Mike pede que seus amigos não olhem para elas, e continuem repetindo a frase, transforme a luz em escuridão. Com isso, as luzes entram no tambor, e Mike tenta selá-lo, mas por alguma razão o ritual não funciona como esperado, e Pennywise se transforma em um grande balão vermelho, lançando todos para longe do ninho. Quando se recuperam, eles começam a se perguntar se o ritual funcionou, até que o palhaço aparece dizendo que Mike mentiu para todos, pois na verdade, há milhares de anos, quando os nativos tentaram prender Pennywise, ele finalizou todos eles e adormeceu satisfeito, deixando eles em paz por 27 anos. Nesse momento, Mike entra em choque, contando que achou que os antigos não conseguiram, pois não tinha fé que poderiam vencer, mas Pennywise fala que isso nunca foi verdade, e começa a assumir uma postura de ataque, se transformando em um monstro gigante, e falando que sonhou e esperou por esse momento durante 27 anos. Bom, o grupo já estava ciente que Pennywise morava no fundo de um poço, e eles deveriam ter trazido mais corda para chegar ao fundo da caverna com segurança, já que aquele buraco parecia estar completamente molhado, e se um deles escorregasse e caísse ali, era bem provável que a pessoa iria morrer, ou ficar muito ferida para lutar. Outra coisa que a equipe poderia fazer é trazer explosivos para colocar esse local inteiro abaixo, assim que conseguissem prender o monstro, para que ele ficasse ali selado por toda a eternidade, sem poder fazer mal a ninguém. Quanto ao vírus que todos falam o tempo todo, sabendo que Pennywise veio do espaço, isso poderia facilmente ser gerado por algum patógeno alienígena. E uma pergunta que fica em nossa mente é que talvez existam outras entidades da espécie de Pennywise, já que diferente do livro, onde ele é uma entidade única, aqui eles deixam a entender que a criatura é uma raça extraterrestre. Portanto, em algum lugar do universo podem haver mais coisas como essa apenas esperando para cair na Terra. Então, todos começam a fugir e acabam se separando. Bill se joga na água tentando escapar da criatura e é transportado para o passado, onde ele reviveu o momento em que George aparece para ele no porão há 27 anos atrás. Seu irmão começa a acusá-lo, dizendo que morreu por causa de Bill, já que ele mentiu apenas para não brincar com ele. Mas Bill agora entende que isso não foi culpa sua, e sim do palhaço, e afoga aquele George deformado que representa sua culpa, se tornando livre desse sentimento e finalmente superando sua perda. Nesse momento, o seu eu do passado desce as escadas segurando a arma de pressão que usaram para derrotar o palhaço no passado, e diz que eles mereciam morrer, mas o homem já não sente mais a culpa, e reconhece que o acidente foi apenas isso, um acidente, que não podia ser previsto. E então ele pega a arma e finaliza aquela parte de si, que se transforma atacando ele, e o fazendo acordar do transe, voltando para o mundo real. Enquanto isso, Eddie e Rich entram em uma gruta, tentando escapar do alcance do palhaço, onde se deparam com 3 portas, onde estava escrito sem medo, com medo e muito medo. Inicialmente eles pensaram que era o palhaço sacaneando com eles, e abrem a porta muito medo, mas descobrem que a coisa tinha falado a verdade. Por isso eles abrem a sem medo, encontrando um lindo cachorrinho. Mas obviamente isso era uma armadilha, e a criatura se transforma em um monstro horrendo, assustando os dois, que decidem voltar para o mesmo local de antes. Em paralelo, Beverly e Ben também fogem até uma gruta, mas são puxados para diferentes momentos do passado. Ben vai para o Clube dos Otários, onde as paredes começam a ceder, e a terra inunda o local. O homem até tenta sair dali, mas Pennywise aparece, dizendo que apesar de todo esse sucesso na vida, e dos exercícios que ele fez para perder peso, ele ainda é o mesmo gordinho que vai morrer sozinho, fechando o cara ali para morrer. Já Beverly vai parar no banheiro da escola onde ela fumava, e várias pessoas que lhe fizeram mal começam a aparecer, inclusive seu pai. Então o banheiro começa a transbordar em sangue, e Ben ouve seus gritos, recitando da terra o poema, e finalmente dizendo que ama Beverly. Com isso, o transe é quebrado, e a mulher começa a chutar a porta espantando aquelas coisas, e abrindo um portal até Ben, tirando ele da terra no último segundo, e retornando ao mundo normal para a luta final com aquela coisa. Na nossa realidade, Mike tenta enfrentar a coisa, mas mesmo sem medo aquilo ainda pode feri-lo. Só que antes que Pennywise devorasse o seu amigo, Rich entra na brincadeira jogando uma pedra nele, mas o monstro lhe mostra as luzes da morte, fazendo o cara flutuar. Só que Eddie se lembra do que sua amiga disse, e se convence de que aquilo mata monstros, sem perceber que a ponta da lança estava brilhando. Então ele lança aquilo no palhaço, que cai para trás com um impacto, sendo perfurado por uma das pontas do seu ninho. Bom, Eddie não deveria se aproximar daquela entidade até que tivesse certeza de que ela estava morta, já que o monstro tem um alcance muito grande, e poderia acabar acertando Eddie. Além disso, galera, caso vocês não saibam, a origem dessa criatura de acordo com o livro é completamente diferente. Pennywise não é um ser alienígena, e sim uma entidade cósmica, e seu irmão é ninguém menos que o Maturin,
Sim, uma tartaruga divina que fez todo o nosso universo. Enquanto a tartaruga era um ser feito de pura bondade, It é o completo oposto, sendo uma energia caótica e assustadora que pode mudar de forma, mas sua forma verdadeira são as luzes da morte, o que explica o fato de seu corpo poder assumir qualquer forma, já que ele é feito de luz. E aqui, quando aquela lança começa a brilhar, fica subentendido que a tartaruga pode ter dado uma forcinha para que os otários não fossem finalizados pelo seu irmão psicopata. Mas isso é apenas uma teoria, já que Maturin não costuma se envolver com as coisas que acontecem no universo. Depois de finalizar a coisa, Eri vai até Rich para despertá-lo do transe, mas quando baixam sua guarda, Pennywise empala Eri, deixando todos extremamente desesperados. Em seguida, ele joga o homem em uma das entradas de sua toca, e todos correm para ajudá-lo. E Ben encontra uma brecha que poderia ser usada como saída dali, já que o monstro estava batendo na porta da toca. E com suas últimas forças, Eri fala que quando ele foi atacado pelo leproso, ele o estrangulou como se a coisa fosse fraca e pequena. Então eles têm a ideia de voltar até a entrada da caverna, que era extremamente apertada, forçando Pennywise a encolher. Nesse momento, Ben volta para a toca, dizendo que aquela passagem levava para as costas do monstro, e todos correm até a saída. Mas a criatura percebe isso e bloqueia a passagem, dizendo que era um devorador de mundos, e por isso iria finalizar aquelas crianças. Só que nesse momento, eles se lembram que tem outra forma de fazer aquilo se sentir pequeno, e começam a ofender o monstro, fazendo ele acreditar que era fraco. E aos poucos, Pennywise, que já estava há tempo sem forças, começa a perder sua última fonte de alimento, o medo deles. Por isso, ele encolhe até ficar de um tamanho normal, e Rich decide que era hora de vingar seu amigo, e vai até lá arrancar um dos membros daquela coisa. Nesse momento, o bicho termina de encolher e secar, e os jovens percebem seu coração pulsando de medo. Então Mike enfia a mão no peito de Pennywise e arranca seu coração, e aí todos se unem esmagando ele, e finalizando o palhaço, que seca apagando as luzes da morte. Com o fim de Pennywise, o local inteiro começa a desabar, e Rich corre até Eri para contar o que aconteceu. Mas infelizmente, o cara já tinha batido as botas, deixando um gosto amargo nessa vitória. Só que sem tempo para lamentar, eles arrastam Rich para longe do corpo, e correm até a superfície pouco antes da velha casa desabar. E podemos ver que Rich foi o mais abalado com essa perda. Em seguida, todos vão até o lago onde nadavam na infância, e pulam do penhasco como homenagem aos que se foram. Depois eles consolam Rich unidos como uma verdadeira família, até que o cara percebe que perdeu seu óculos no lago. Então Beverly e Ben mergulham para pegá-lo, e finalmente se beijam. Mais tarde, enquanto andam pela cidade, o grupo percebe que a cicatriz em sua mão sumiu, indicando que esse é o fim do ciclo. Algum tempo se passa, e podemos ver Ben e Beverly curtindo uma viagem juntos como casal. Rich volta até a estrada onde as pessoas marcaram as iniciais do casal, e vemos que ele tinha uma paixão platônica por Eri. Um dia, Mike liga para Bill, contando que após 27 anos, ele finalmente iria sair da cidade e viver sua vida. E ele pergunta se o homem tinha recebido a carta da esposa de Stanley. Ao ouvir isso, o cara corre até as correspondências e abre a carta de seu amigo, que fala sobre seu plano, pois ele estava com muito medo de voltar a Derry, mas sabia que se não fosse, todos iriam morrer. Então ele se tirou do jogo para dar uma chance aos outros. E como último pedido, ele diz que todos deveriam viver suas vidas da forma que quiserem, e nunca se esquecerem que eles sempre serão o clube dos otários. Fala galera, esse foi Como Derrotar It, capítulo 2. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, cuidado ao ouvir vozes vindo do subsolo, nós não sabemos se esse realmente foi o fim do palhaço.